Olá! Bora desvendar uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez um dia, né? Parece simples, mas a resposta, nossa, ela esconde uma história incrível sobre o nosso planeta. Então se prepara, porque a gente vai fazer uma viagem de bilhões de anos, lá do topo das montanhas até o fundo do mar, para entender de uma vez por todas por que o mar é salgado. E o ponto de partida é justamente este quebra-cabeça. Pensa bem, rios e mais rios, todos de água doce, correndo sem parar e desaguando no oceano. Então, como pode o mar ser essa imensidão de água salgada? A lógica parece que não fecha, né? Mas a ciência por trás disso é simplesmente fascinante. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo, segura este número, 4 bilhões. Essa é a quantidade, em toneladas, de sais dissolvidos que os rios do mundo inteiro levam para o oceano. E não é no total não, é todo santo ano, 4 bilhões de toneladas. Agora, vamos tentar visualizar isso. Pegar todo o sal que existe no oceano, se a gente espalhasse ele por cima de todos os continentes, formaria uma camada com 166 metros de altura. É mais alto que um prédio de 40 andares. É uma quantidade absurda de sal. A pergunta é, de onde veio tudo isso? Bom, a primeira parte da resposta não está no mar. Acredite se quiser. Ela começa em terra firme. A jornada do sal começa, na verdade, nas rochas que formam os nossos continentes. É um ciclo que nunca para. A água da chuva, naturalmente, já é um pouquinho ácida. Então, quando ela cai sobre as rochas, ela funciona como se fosse um solvente, sabe? Vai dissolvendo os minerais bem devagarinho. Com isso, íons como sódio e cloreto se soltam e são levados pela água. E aí entram os rios, que agem como esteiras rolantes gigantes, transportando essa carga invisível de minerais direto para o seu destino final, o oceano. E olha, isso não é achismo não. Fontes super confiáveis, como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, batem o martelo. A principal fonte de sal dos oceanos é, sem dúvida, o desgaste das rochas em terra ao longo de milhões e milhões de anos. Ok, então a gente já entendeu que os rios levam sal para o mar. Mas isso cria outra pergunta, né? Se os rios carregam sal, por que eles continuam doces? E por que o sal, quando chega no oceano, fica preso lá? A grande sacada aqui é a evaporação. Pensa nos rios como um sistema aberto, um corredor. A água está sempre passando, sempre se renovando. Já o oceano, bom, o oceano é como se fosse uma panela enorme no fogo do sol. O calor faz a água pura evaporar e subir para formar as nuvens. Mas os sais, que são mais pesados, não evaporam. Eles ficam. E esse processo, repetido por eras geológicas, foi concentrando o sal até chegar no nível que a gente conhece. E aqui a gente volta para o nosso mistério principal. Se 4 bilhões de toneladas de sal chegam todo ano, o oceano não deveria estar ficando cada vez mais salgado, virando quase um saleiro gigante? Mas o fato é que não está. Então, o que impede isso de acontecer? É agora que a história ganha uma reviravolta sensacional. Porque o oceano não é um beco sem saída para o sal. Ele também tem suas rotas de fuga, seus ralos naturais que mantêm tudo em equilíbrio. Vamos ver como essa mágica funciona. A questão central é essa. O sal que entra também sai. Não é uma via de mão única. A gente tem processos biológicos, a química única das fontes hidrotermais lá no fundo do mar, e até eventos geológicos gigantescos, como o movimento das placas tectônicas, que estão o tempo todo tirando o sal da água e mantendo a salinidade estável. A própria vida marinha tem um papel fundamental nisso. Corais, moluscos, até os minúsculos plânctons, eles pegam minerais da água para construir suas conchas e esqueletos. E quando eles morrem, afundam e levam esses minerais com eles, que acabam virando rocha no fundo do oceano, trancando o sal por milênios. E lá nas profundezas, nas fendas tectônicas, existem as fontes hidrotermais. A água do mar entra na crosta da Terra, é superaquecida pelo magma e quando volta para o oceano, passa por uma série de reações químicas. E nessas reações, enquanto uns minerais são adicionados, outros são removidos. Funciona como um filtro gigante, e todo o volume de água dos oceanos passa por esse filtro ao longo de milhões de anos. E talvez o maior ralo de sal de todos seja a própria geologia. Pensa só, ao longo da história do nosso planeta, mares inteiros ficaram isolados pelo movimento dos continentes. Com o tempo, a água desses mares evaporou todinha, deixando para trás depósitos gigantescos de sal. São os mesmos depósitos que hoje a gente explora como minas de sal. Ou seja, a Terra tirou quantidades colossais de sal do sistema. Então, quando a gente junta todas essas peças, tudo que entra e tudo que sai, o que surge é um balanço delicado e ao mesmo tempo super poderoso
que se desenrola numa escala de tempo que é até difícil de imaginar. Os cientistas têm um nome para isso: equilíbrio dinâmico. Parece complicado, mas a ideia é simples. A quantidade de sal que entra é praticamente a mesma que sai. É esse balanço que faz com que a salinidade média dos oceanos seja tão estável há milhões de anos. E olha que nem sempre foi assim, viu? Lá no comecinho, os oceanos provavelmente eram bem mais salgados. Mas aí aconteceram eventos geológicos monumentais, como a formação e a quebra de supercontinentes, que alteraram completamente esse jogo, prendendo enormes quantidades de sal em terra e, no fim das contas, ajustando a salinidade até chegar no equilíbrio que a gente vê hoje. No final das contas, a salinidade do mar é como uma grande orquestra. É o resultado de uma dança complexa e perfeitamente sincronizada entre a atmosfera, os continentes e as profundezas do nosso planeta, regida pelas leis da química e da física ao longo de um tempo quase infinito. E por que tudo isso importa tanto? Porque esse equilíbrio do sal não define só que tipo de bicho vai viver no mar. Ele é um dos grandes motores das correntes oceânicas, aquelas que levam calor de um lado para o outro do globo e, com isso, regulam o clima do planeta inteiro. Ou seja, aquela pergunta simples, por que o mar é salgado, no fim nos leva a uma conclusão incrível: o quão conectado, dinâmico e perfeito é o nosso planeta.